Nós estamos ao vivo com o nosso Psicologia com G, diretamente do Facebook, né, da página da Serviços Campo Mourão. Também estamos transmitindo pela página Mistura Fina e pela web Rádio Manancial, ok? Bom, no dia de hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é a minha colega de trabalho, a Nayara Lopes. Ela é psicóloga e psicanalista e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre autoconhecimento, né? Por que o autoconhecimento é tão importante? Por que a gente precisa trabalhar o autoconhecimento? Por que a gente precisa entender, se conhecer? E o que o autoconhecimento pode nos ajudar no nosso dia a dia, tá bom? Bom, boa noite, Nayara. Boa noite, Grazi. Obrigada por você ter vindo hoje aqui. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. E a gente quer saber por que o autoconhecimento é tão importante para a nossa vida. Ok, vamos começar com o autoconhecimento. É uma palavra muito popular, mas nem sempre a gente sabe o que significa exatamente. Então, autoconhecimento é a nossa consciência sobre as nossas características, nossa personalidade, nossos gostos, nossos humor, que interferem em toda a nossa vida. Então, quando a Grazi me convidou, eu fiquei pensando em vários temas. Aí eu pensava sobre ansiedade, procrastinação, aqueles temas super interessantes, mas também que todo mundo fala. E eu pensei, bom, finanças, saúde. Eu pensei, todas essas áreas que eu estou pensando, elas começam no autoconhecimento. Porque se você tem alguma dificuldade em alguma área da sua vida, é por falta de autoconhecimento. Não tem outra explicação. Tá, como assim? Qualquer dificuldade tem a ver com autoconhecimento? Todas. Por exemplo, financeira. Eu não consigo administrar o meu dinheiro não rende, eu sempre estou gastando mais do que eu recebo. Autoconhecimento. Será que você entende o que é prioridade para você? Ou você compra por impulso? Sim, pode ser. Entendeu? Provavelmente. Provavelmente você está comprando por impulso, você não está conseguindo se organizar o suficiente, você não conhece o suficiente para organizar a sua vida financeira e entender o que é prioridade. E aí tudo que aparece você vai comprando, sem ter uma ordem nas coisas. Tá, e como que a gente faz isso, transformar isso para prática? Como ter autoconhecimento na prática? Na prática. Começando pelo básico. Esses dias eu fiz uma pergunta básica para minha amiga. Amiga, qual é a sua cor favorita dela? Não sei. Uma coisa básica. Se ela não sabe a cor favorita dela, qual é a chance dela comprar uma roupa da cor que ela não gosta? E que ela não vai usar? E desperdiçar o dinheiro dela? Provavelmente muita, com certeza. Né? Falando de dinheiro, então. Sim. Mas isso vale pra tudo, na saúde, no relacionamento. Então, quanto mais você se conhece, mais você faz escolhas assertivas e coerentes com os seus valores, prioridades. Sim, entendi. Crenças, mas se você não sabe o que você acredita, quais são os seus valores, quais são as suas prioridades, as suas escolhas começam a ser desorganizadas. Tá, e isso implica diretamente, né, em como a gente vive a nossa vida prática, né? Porque... Tudo. Exatamente. Tudo. E como que a gente adquire, então, esse autoconhecimento? Que a gente tem que fazer, exatamente, para que a gente possa se conhecer melhor? Então, primeiro a gente tem que definir as áreas da nossa vida. A nossa vida tem várias áreas. Geralmente, quando um paciente, por exemplo, procura a terapia, ele chega e você pergunta, o que te trouxe até aqui? A minha vida não está bem. Como assim, sua vida não está bem? Mas qual a área da sua vida que não está bem? Não é a sua vida inteira. É a sua vida financeira, é a saúde, a educação, seu relacionamento social, familiar, amoroso. Então, só no relacionamento eu tenho 3 eixos. Sim. Então, entender que a vida ela é compartimentada em vários setores e que você começa um de cada vez, fazendo perguntas e tendo honestidade para responder, porque não adianta você falar o que você gostaria de ser. Porque o que a gente mais faz na vida, e incluo nisso, é dar uma resposta no que eu gostaria de ser. Ai, que música que você gosta? Ai, MPB. Gosto de música clássica, principalmente no primeiro encontro, né? Você não fala que dança um funk, você fala que gosta de uma música... gosto de música MPB, música clássica. Então, assim, fazer perguntas simples, mas ter honestidade de responder com o que você realmente é e a coragem de caminhar do ponto A ao ponto B. Quem você é hoje e quem você gostaria de ser amanhã, tendo paciência. Isso é verdade. A gente tem muito uma tendência... de falar sobre aquilo que a gente gostaria de ser, mas a gente também não consegue admitir quando a gente está errado ou em que a gente erra, né? A gente tem uma tendência a ficar chateado quando as pessoas nos dizem a verdade ou chamam a nossa atenção, né? Ter a capacidade para receber feedback.
As pessoas não têm. Feedback é resposta, né? O que é o feedback? Feedback é resposta. Uma palavra em inglês que significa resposta. Mas as pessoas não têm. No trabalho, por exemplo, quando o chefe dá uma resposta ou quando o colega dá uma resposta, esse colega não gosta de mim. Esse chefe me persegue. Sim. Sem antes analisar. Claro que pode ter uma possibilidade real do chefe te perseguir, do colega não gostar de você. Sim. Não. Claro que tem. Porém, você nem analisou. Você só recebeu aquela informação e já julgou ela como aquela pessoa não gosta de você. A gente também percebe isso, como eu atendo também adolescentes, jovens, você também, Sim. que estão entrando na fase adulta, e eles têm muitas dificuldades de poder trabalhar essas questões de que curso escolher, de que carreira escolher. Eles chegam no consultório com muitas dúvidas, com coisas que eles trazem dos pais, né, as exigências da família, e aí eles não sabem muito bem se posicionar com isso. Isso também é um trabalho de autoconhecimento, né? É um trabalho de autoconhecimento. E na adolescência, os jovens estão passando por um processo chamado diferenciação. Então, eles tentam ser pessoas únicas, existir de forma única. A primeira pessoa que eles tentam diferenciar é dos pais. Porque se eu sou igual aos meus pais, eu não existo. E nesse processo de autodiferenciação, eles têm uma escolha tão difícil para fazer, que a carreira é um conflito imenso. Porque, às vezes, o que o pai sugere é realmente o que ele quer, o que tem a ver com ele. Mas ele ter humildade para aceitar isso é muito difícil. Isso é importante, é uma informação muito importante, muito valiosa. Então, assim, vou falar porque, claro, pode ser que o pai indique que ele queira fazer engenharia e direito, ele não quer. Mas também tem outro lado, o lado que os pais talvez entendam aquele sujeito, conhecem ele desde sempre, sugerem alguma coisa que tem a ver com ele, mas ele fala, não, meu pai não sabe nada sobre mim, eu não tenho nada a ver com essa pessoa, então eu não vou seguir esse caminho porque eu não quero dar o braço a torcer. Então, no processo de autoconhecimento, a humildade, a coragem, a honestidade é indispensável. Tá, e a gente pode trabalhar todas essas características, todas essas qualidades na terapia, no autoconhecimento? Na terapia, no autoconhecimento. Você pode começar sozinho, né? Assim, a gente sempre tá falando de terapia, eu sou uma psicóloga, eu falo muito de psicoterapia análise. A gente é psicólogo, né, gente? Não tem como não falar, né? Porém, entretanto, todavia, você pode e deve fazer esse exercício diariamente. Então, antes de dormir, por exemplo, anotar as atividades do que você tem que fazer no outro dia. Assim, você vai dando os primeiros passos em direção às prioridades. A entender o que você faz sempre, o que você gosta de fazer. Então, manter um rituário. Lembra do nosso diário da infância? Principalmente as meninas, com certeza já teve com um cadeadinho que não servia pra nada, que, né, dá pra abrir só de puxar. Mas, enfim, quem teve um diário provavelmente se conhece um pouco melhor do que quem não teve. É uma coisa muito simples, mas a pessoa tinha um hábito de refletir e revisar o que ela estava pensando, o que ela estava fazendo. E adotar esse hábito depois de adultos, isso vale para homens e mulheres. Se não quiser anotar, pense, reflita sobre o seu dia. O que você gostou? O que fez se sentir bem? Qual pessoa que você conversou que você tem mais compatibilidade, mais afinidade, você quer manter próximo? E qual você sempre conversa que apesar de ser muito próximo, você não tem nenhuma habilidade, nenhuma afinidade e você acaba se sentindo mal a partir dessa pessoa? Autoconhecimento, entender os seus limites, entender o que é prioridade para você, o que talvez você não quer mais. Tá. E você acha que, provavelmente sim, né? Mas você acha que o autoconhecimento também tem ligação com a autoestima? Total. Total. Sabe por quê? Eu vou falar assim de mídias sociais. A nossa autoestima, ela tá ligada à aprovação de outras pessoas. Sim. Não tem como viver, eu acho muito legal essa objetivo, assim. Pare de se importar com a opinião dos outros, né? Eu vejo muita gente falando assim, gente iludida. Mas, enfim, gosto de ver às vezes. Você acha também. Que é perigoso esse discurso de que... Não se importa com a opinião dos outros? Como assim não se importar? A gente se constrói como sujeito e como ser humano na opinião dos outros. A questão é, quais outros você está escolhendo? Não pode ser todo mundo. Exatamente. Outros é diferente de todo mundo. Só que quando você não se conhece, aí você não consegue escolher pessoas compatíveis, pessoas que realmente têm a ver com você. E aí esses outros ficam qualquer pessoa. É por isso que daí... Qualquer pessoa que dê uma opinião sobre aquilo que a gente está fazendo, ou quem a gente é, ou de que forma que a gente faz as coisas, às vezes a gente se ofende. Sim. Porque daí são todos os outros, né? Todos os outros. Então, essa pessoa, ela ganha o poder.
Então, a primeira coisa que você tem que fazer no caminho do autoconhecimento é pegar de volta. Ir lá e falar assim, ó, Grazi, sabe aquele poder que eu te dei pra dar opinião na minha vida, pra eu dar valor pra você? Não tô pegando de volta, não é mais seu. Então, pegar de volta o poder de decidir o que é importante pra você e principalmente quem é você. E entender que sim, você precisa da aprovação dos outros, e é assim que nos tornamos o ser humano. Vou fazer só um adendo. Alguns anos atrás, a última pessoa que foi um menino que foi criado por lobos. E outro foi criado por cachorros. São as duas últimas pessoas, faz 20 anos isso, que foram encontradas, foram criadas por animais e não por seres humanos. E eles não conseguiram educar essas pessoas para serem seres humanos. Elas morreram se parecendo muito mais com animais. Então, esse contato com outros humanos nos torna humano. Porque nós temos um comportamento que a neurociência chama de comportamento espelho. Então, nós temos a tendência de repetir o que nós estamos vendo. Sim. O que mais nós vemos, nós repetimos. Então, a importância de você escolher exatamente as pessoas que vão ter esse poder de contribuir, não de dominar, mas de contribuir com a sua autoimagem, com a sua autoestima, com a valorização de você, com suas crenças, tem que ser bem seletivas. Não pode ser todo mundo. Mas deve e tem que compor algumas pessoas. Sim. É porque se a gente também pensar que a gente não precisa da opinião dos outros, a gente acaba ficando alienado. Né? Na verdade, a gente se torna alienado, narcisista, egoísta. E a gente vai ficando, na verdade, empobrecido. Menos empático, né? Empobrecido. Nossa, uma coisa que você falou, essa palavra é muito importante. Autoconhecimento tem muito a ver com empatia. Se você se conhece muito bem, você tende a ser menos preconceituoso. Você tem preconceitos quando você não conhece nem você e nem o outro. Tem uma frase do Freud, o Freud fala assim: quando o Paulo fala de Pedro, eu sei muito mais do Paulo do que de Pedro. Traduzindo. Quando uma pessoa fala de outra pessoa que não é ela, na verdade ela está falando dela, só que na visão, falando de outra pessoa, mas é dela. E como assim ela conhece tão bem o outro? Não conhece. Mas como ela não se conhece, não conhece o outro, ela gasta o tempo dela falando do outro. Isso é importante porque ela estava falando sobre, né, do quanto na adolescência, na entrada da vida adulta, o adolescente faz esse movimento para poder se diferenciar, principalmente num primeiro momento dos pais e também dos outros, e também para ele poder buscar a sua própria identidade. Vejam, então, o quanto que isso é importante, porque nesse momento deveria ser um momento crucial para que todo mundo tivesse acesso a ter um pouquinho de autoconhecimento, né? Para começar essa busca, essa caminhada, digamos assim, né? Pelo autoconhecimento. Porque, veja, isso vai influenciar, de certa forma, no resto da nossa vida. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende coisas que nos afetam, né? Mais a gente aprende a gostar de coisas e saber por que gosta delas, né? Exato. A nossa relação conosco e com as outras pessoas simplesmente muda. É impressionante. Quem tem autoconhecimento tem menos ansiedade. Isso é um ponto importante, porque a gente já está terminando, mas eu sei que você sabe também que a gente tem dados da OMS que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós consumimos muitos ansiolíticos, muito Rivotril, muito remédio para ansiedade, né? Então vejam, autoconhecimento também nos ajuda a lidar com a ansiedade. Com certeza. E por que ajuda? O que autoconhecimento tem a ver com ansiedade? Ansiedade é uma preocupação com o desconhecido. Geralmente se trata do futuro. Então eu tô preocupado com algo que eu não domino. Mas se eu me conheço, se eu sou uma pessoa organizada, se eu fiz um planejamento, eu não vou ficar ansiosa. Por que eu vou ficar ansiosa se eu já me planejei? Se eu sei as variáveis que podem acontecer. Então, eu não vou ficar chocada, eu não vou ficar preocupada. Eu confio nas minhas habilidades, eu confio nas minhas características. Eu sei que pode dar alguma coisa diferente do que eu imaginei, mas eu consigo lidar. Eu tenho autoestima e autoconfiança para poder lidar com os resultados variáveis. Agora, se eu não sei quem eu sou, não tenho certeza do que vai acontecer, porque eu não fiz nenhum plano, mas com certeza eu vou ter ansiedade. Com certeza. É verdade. Bom, então para encerrar, Nayara, nos dê aí pelo menos umas 2 dicas de como a gente pode se autoconhecer.
Por onde a gente pode começar? Eu acredito que é importante a gente definir quais são suas crenças, no que você acredita. Você acredita... Você é uma pessoa religiosa? O quanto você é religioso? Como você gostaria de externalizar a sua religiosidade? Se você não é, o quanto que você tem coragem para assumir isso? Ou o quanto você tem vergonha de não ser? Sim. Quais são os seus mantras? Por exemplo, o que é mantra? Mantra é uma frase que a gente sempre está usando. Então, devagar e sempre. Uma coisa que eu sempre falo, querida, imparável. Ou, querida, não tem obesidade cerebral. Que é uma coisa assim, saber muito, fazer pouco. Né? Diminua isso. Mas enfim, tem várias frases que eu gosto muito. Então tem uma frase, por exemplo, essa é uma mantra maravilhosa que eu amo, que é assim: não estou mais aceitando as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não consigo mais aceitar. É uma frase da Angela Davis. Então, assim, quais são os seus mantras? Qual é a sua base? Quando você desequilibra, quando você está perdido, o que você fala pra você mesmo pra seguir em frente? Então, quais são os seus valores? O que é valores? Eu sou uma pessoa ética. Então, eu não vou fazer nada ilícito. Porque o meu valores é ser uma pessoa ética. Sim. Então, é o exemplo de valor. Então, descobrir o que rege a sua vida. Isso vai te ajudar. Ok. Mais alguma coisa? Não. Eu escrevi um negocinho pra deixar de recadinho pra todo mundo, que é assim: descubra quem você é. E seja essa pessoa. A sua alma foi colocada neste mundo para ser isso. Então viva essa verdade e todo o resto virá. Que lindo. Isso é seu? Mais ou menos. Que bom. E uma última dica, lógico, façam terapia, né? Porque não tem também acho que um dos melhores processos de autoconhecimento é quando a gente pode e recebe ajuda profissional também para isso, né? Para acolher as nossas dores, os nossos sentimentos, para lidar com coisas que ficam difíceis, né? Mesmo que às vezes a gente não consiga fazer esse processo sozinho, existem profissionais que podem nos ajudar para isso, tá bom? Bom, o nosso Psicologia com G fica por aqui. Eu quero agradecer a Nayara Lopes, né? Minha amiga, minha companheira de trabalho. Estamos ao vivo, né? Eu quero mandar um beijo pro pessoal da página Serviços Campo Mourão, né? Estamos ao vivo no YouTube, na página Mistura Fina e na Web Rádio Manancial, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima quinta-feira. Até mais.